Bem-vindos ao culto da Igreja Batista Redenção de Bragança Paulista. Esperamos que Deus fale ao seu coração. Assim, aproveite estes instantes iniciais para orar e tenha em mãos uma Bíblia. Desejamos que Deus seja adorado e também pedimos que Ele abençoe a todos nós. A terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável,
totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou a lei, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor e ouço teu clamor. E minha destra não falhará. Louve conosco, não há o que temer. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Consegue entender isso? De maneira nenhuma vai te abandonar. Ele prometeu isso. Ele é o nosso Senhor, o nosso Deus. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Eu sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou a estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço o teu clamor. E minha destra Não falhará, não falhará. Não há o que temer. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei,
Ezequiel, capítulo 48. Ao norte, a fronteira vai para o leste, do mar Mediterrâneo até a cidade de Etlon, até a subida de Amate, até a cidade de Enon e até a divisa entre os reinos de Damasco e Amate. Cada tribo deverá receber terras que irão desde a fronteira do leste até o mar Mediterrâneo a oeste, na seguinte ordem do norte para o sul: Dan, Azer, Naftali, Manassés, Efraim, Ruben e Judá. Ao lado do território de Judá ficará a terra separada para uso especial. De norte a sul terá 12,5 quilômetros de largura e de leste a oeste terá o mesmo comprimento dos territórios dados às tribos. O templo ficará nessa área. No centro dessas terras haverá uma área dedicada ao Senhor, com 12,5 quilômetros por 10. Os sacerdotes terão uma parte dessa terra sagrada. Nos lados norte e sul deverá medir 12,5 quilômetros e nos lados leste e oeste deverá medir 5. O templo do Senhor ficará no meio. Essa área sagrada será para os sacerdotes descendentes de Zadok. Eles me serviram fielmente e não se juntaram com o resto dos israelitas para fazer o mal, como os outros membros da tribo de Levi fizeram. Por isso, eles terão uma área especial perto da área dos levitas, e será a área mais santa de todas. Os levitas também terão uma área de terra que fará limite com a dos sacerdotes. Terá 12,5 quilômetros por 5. A terra dedicada ao Senhor é a melhor de todas, e nenhuma parte dela poderá ser vendida, nem trocada, nem transferida para ninguém. É santa e pertence a Deus. A área que sobrar, de 12,5 quilômetros por 2,5, não é santa, mas será para uso geral do povo. Eles poderão morar ali e aproveitar a terra. A cidade ficará no centro e será quadrada, medindo 2.250 metros de cada lado. Em toda a volta da cidade, de cada lado, haverá um espaço livre de 125 metros de largura. A terra que sobrar depois de construída a cidade, nas terras ao lado da área sagrada, 5 quilômetros por 2,5 para o leste e 5 quilômetros por 2,5 para o oeste. Essa terra será usada pela gente que mora na cidade, para nela fazerem plantações. Quem trabalhar na cidade, seja de que tribo for, poderá cultivar essa terra. Assim, a área toda será quadrada, medindo 12,5 quilômetros de cada lado, e incluirá as terras ocupadas pela cidade. Depois que a área do templo, as terras dos sacerdotes e dos levitas e a terra para a cidade forem tiradas dessa porção de 12,5 quilômetros, toda a terra que sobrar dos dois lados, a leste e a oeste, será do rei. A leste, a terra do rei chegará até a fronteira leste, e a oeste irá até o mar Mediterrâneo. Ao norte, o limite é o território da tribo de Judá, e ao sul é o da tribo de Benjamim. Ao sul dessa porção especial, cada uma das outras tribos receberá uma porção de terra que irá da fronteira leste na direção oeste até o mar Mediterrâneo, na seguinte ordem: de norte a sul. Benjamim, Simeão, Issacar, Zebulon e Gade. Na parte sul do território da tribo de Gade, a fronteira irá na direção sudoeste, desde a cidade de Tamar
até o oásis de Cádiz, e daí para o noroeste, seguindo a fronteira do Egito até o mar Mediterrâneo. O Senhor Deus disse: é assim que o país será dividido em partes, que serão das tribos de Israel e que passarão para os seus descendentes. Haverá 12 entradas na cidade de Jerusalém. Cada muralha medirá 2.250 metros e terá 3 portões, cada um com o nome de uma tribo. Os portões da muralha do norte receberão os nomes de Ruben, Judá e Levi. Os da muralha do leste receberão os nomes de José, Benjamim e Dan. Os da muralha do sul receberão os nomes de Simeão, Issacar e Zebulon. E os da muralha do oeste receberão os nomes de Gade, Azer e Naphtali. O comprimento total da muralha em volta da cidade toda será de 9 quilômetros. O nome da cidade daqui em diante será: O Senhor está aqui. Deus os guarde pelo seu poder, protegidos e velados, desfrutando seus cuidados. Deus os guarde pelo seu poder, pelo seu poder e no seu amor, é nos encontrarmos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus vos guarde em sua luz. Deus vos guarde em seu eterno amor, bem unidos e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus vos guarde em seu eterno amor, pelo seu poder e no seu amor, é nos encontrarmos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus vos guarde em sua luz. Deus nos guarde do poder do mal, da ruína e do pecado, muito felizes ao seu lado. Deus nos guarde do poder do mal, pelo seu poder e no seu amor, é nos encontrarmos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus vos guarde em sua luz. Deus os guarde para o seu louvor, seu serviço tão glorioso, o viver muito vitorioso. Deus os guarde para o seu louvor, pelo seu poder e no seu amor, é nos encontrarmos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus vos guarde em sua luz.
Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz de Cristo estejam com vocês. Oremos. Senhor Deus, Pai querido, olhai por nós, que as suas vontades sejam feitas e não as nossas. Olhai pelo seu povo, Senhor, ao redor do mundo, os que passam dificuldades financeiras, os que sofrem por perdas de entes queridos e os que sofrem também por doenças, essa Covid-19, entre outras doenças também, que o Senhor possa dar paz nesse momento e acalmar seus corações e também acalentar o coração daqueles que perderam. Foram mais de 100 mil vidas perdidas, mas o Senhor sabe de tudo e os seus planos jamais serão frustrados. Olhai também, Senhor, por nossa igreja, pelo nosso pastor, pelos da liderança e todos que dela fazem parte. Que o Senhor possa dar sempre sabedoria a todos nós e que possamos, diante da sua palavra, seguir os seus ensinamentos. Que tudo, Senhor, tudo em nossa vida seja para a sua honra e glória. Queremos pedir também perdão, Senhor, por nossos pecados que cometemos sempre e que possamos sempre seguir os seus caminhos, as suas vontades e não as nossas. Queria orar também pelos nossos governantes, para que eles olhem mais para o povo, pessoas tão sofridas que sofrem agora também. E que nesta pandemia, Senhor, muitos possam vir a conhecer o Senhor verdadeiramente, que possam entregar seus corações, a sua alma, o seu viver nas mãos de Cristo. Queremos agradecer também por Cristo ter morrido em favor de nós, para que possamos ter a vida eterna. E isso nos foi dado já, e ninguém tirará de nós. Obrigado por tudo que temos, tudo que o Senhor nos proporciona, e obrigada porque mesmo coisas ruins acontecendo, coisa que muitas vezes não gostamos, o Senhor nos manda, deixa que nos aconteça, mas é para o nosso aprendizado. Muito obrigado por todos os irmãos da igreja. E que sempre, Senhor, possamos seguir a verdade. A verdade sempre aparece, o Senhor nunca deixa encoberta. A verdade, a luz, é o caminho correto. E isso está na Bíblia, que possamos ler a Bíblia mais e mais em nossas casas, em um tempinho no trabalho que possa estar fazendo isso e sempre estar conversando com o Senhor diretamente. Em nome de Jesus, eu lhe peço e agradeço. Amém. Boa noite, irmãos. Uma semana abençoada a todos.
deixa marcas fatais. Não há esperança de vida naqueles que não amam a Deus. Não há esperança de um mundo de paz se o homem deixa Deus para trás. A esperança é Jesus, Ele é o caminho. A esperança é Jesus, nossa luz entre espinhos. A esperança é Jesus, segurança de salvação, onde o mundo pode achar solução. A esperança é Jesus. Só há esperança e certeza naquele que é vencedor. Só há esperança no nome de Deus para um povo que não tem mais amor. A esperança é Jesus, Ele é o caminho. A esperança é Jesus, nossa luz entre espinhos. A esperança é Jesus, segurança de salvação, onde o mundo pode achar solução. A esperança é Jesus. A esperança é Jesus, Ele é o caminho. A esperança é Jesus, nossa luz entre espinhos. A esperança é Jesus, segurança de salvação, onde o mundo pode achar solução. A esperança é Jesus. A esperança é Senhor disse a Noé que vem um chuvão, chuvão. Senhor disse a Noé que vem um chuvão, chuvão. Tire os animais do barrão, barrão, filhos do Senhor. Senhor disse a Noé, construa um barcão, barcão. Senhor disse a Noé, construa um barcão, barcão. Busque a madeira e faça um arcão, arcão, filhos do Senhor. Vá, levante e brilhe, e a Deus dê a glória. Vá, levante e brilhe, e a Deus dê a glória. Vá, levante e brilhe, e a Deus dê a glória, glória, filhos do Senhor.
vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Pare! Eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Ele me salvou e me deu perdão, e agora vive em meu coração. Pare! Eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Pare! Eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Pare! Eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Ele me salvou e me deu perdão, e agora vive em meu coração. Pare! Eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Esperamos que Deus esteja abençoando a sua vida através de nossos cultos. Se assim for, e você é um crente em Jesus Cristo, ajude-nos a edificar mais vidas. Utilize os dados abaixo para sustentar o trabalho dessa igreja. Igreja Batista Redenção de Bragança Paulista, Banco Itaú, Agência 0680, Conta corrente 21857, dígito 5. Banco Itaú, Agência 0680, Conta corrente 21857, dígito 5. Qual o seu padrão cristão? Você ajuda ou só desfruta? Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã, você que nos visita. Com grande alegria nós vamos compartilhar uma porção da Palavra de Deus nessa noite. Quero convidar você a tomar em mãos uma Bíblia para que você possa acompanhar a leitura dessa noite. Semana passada lemos Mateus capítulo 5, versículo 14, e hoje vamos finalizar o texto estudando os versos que faltaram. Hoje vamos olhar Mateus capítulo 5, versículos 15 e 16. Mateus capítulo 5, versículos 15 e 16, que diz assim: Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem o seu Pai que está no céu. Semana passada nós vimos 3 aspectos relacionados ao que Jesus quis afirmar no versículo 14. Ele disse: Vós sois a luz do mundo. E nós vimos 3 afirmações inequívocas, certas, a respeito de quem nós somos. Ele diz: os crentes são a luz do mundo. Em segundo lugar, Jesus disse: se os crentes são a luz, o mundo está em trevas. Em terceiro lugar, ele mencionou que é impossível esconder uma cidade, mencionando a respeito da vida dos crentes que brilham à luz do Evangelho. É impossível esconder uma cidade que foi construída no alto do monte.
Essas 3 lições, essas 3 afirmações precisam nortear a maneira como nós vivemos. Você foi chamado por Cristo, se você é um salvo, foi chamado para ser sal da terra. E, em segundo lugar, foi chamado para ser luz no mundo que está em trevas. E o fato de você ser luz, por menor que seja a luz, ela faz diferença no meio das trevas. Hoje vamos olhar alguns aspectos aqui adicionais. Vamos ver uma lógica. Semana passada vimos afirmações inequívocas, não é? Hoje vamos olhar a lógica, uma lógica também que é incontestável, uma lógica que é inequívoca. Há uma lógica no que Jesus faz. Então vamos ver qual é essa lógica. Hoje a verdade central continua a mesma que nós mencionamos na semana passada. Deus tem propósitos para seus servos. O nosso Deus é um Deus que faz todas as coisas com propósito. Já parou para pensar nisso? Nada do que Ele faz é feito por acaso. Eu e você muitas vezes fazemos uma coisa ou outra e logo depois alguém pergunta, por que você fez? Você fala, sei lá, deu vontade. Muitas das coisas que nós fazemos não têm um propósito, mas com Deus não é assim. Ele fez, por exemplo, noite e dia. Ele tem um propósito para o dia. Ele tem um propósito para a noite. Ele fez o frio e o calor. Há propósito nessas 2 diferenças térmicas. Deus fez os astros, Deus fez o universo, Deus fez o mar e fez a terra. Tudo que Deus faz, seja aquilo que está no universo, ou seja aquilo que está aqui na terra, inclusive a sua vida, o seu corpo, tudo existe, tudo há uma razão, há um propósito. É assim que o nosso Deus trabalha. Então, quando Ele salva uma pessoa, o seu propósito deve ser conhecido, porque se não entendermos esse propósito, vamos viver como um navio sem rumo, como um avião que não sabe aonde pousar. E nós precisamos desse propósito. O objetivo da mensagem dessa noite é mostrar 3 propósitos de Deus para a vida dos seus servos. 3 propósitos. Semana passada, 3 afirmações. Hoje, quais são os 3 propósitos que Deus tem para cada crente ao salvá-lo, ao transformá-lo e colocá-lo aqui nessa terra para servi-lo? Vamos ver então esses propósitos. O primeiro propósito vem aí, ele vai aparecer no versículo 15. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal. Nós vimos então, de maneira muito clara, que Deus tem um propósito para a vida dos seus salvos, dos seus filhos. E uma das coisas que precisa ficar muito clara aqui é que o crente, em todo momento, ele é sal e luz. Não dá para você escolher ser um ou outro. O crente tem que ser os 2 o tempo inteiro. Porque é importante você entender isso. Porque na primeira lição, o primeiro propósito que nós vamos ver nesse texto é o propósito que deixa muito claro que Deus tem para nós um lugar. Deus tem um lugar para nós. Importante que você entenda isso. Por quê? Porque muitas pessoas gostam do aspecto relacionado ao sal. O sal, quando ele é usado, principalmente no contexto de culinária, uma pessoa pega uma pequena porção de sal e joga dentro do arroz, por exemplo. Quando o sal ele cai dentro de uma panela de arroz e ele desaparece. Você não consegue mais observar o sal. Você colocando sal no feijão, assim que o sal é colocado dentro da panela de feijão, ele desaparece. Não dá para identificá-lo mais visualmente. Mas o sal, então, não foi feito por Deus para ser visto. Ele foi feito para ser notado, percebido. Mesmo que você não veja o sal na comida, se você levar o alimento à sua boca, você vai descobrir se tem ou não sal. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitos crentes se contentam com esse aspecto. Eles dizem assim, pastor, eu gostei do aspecto de ser sal. Por quê? Porque o sal trabalha de maneira não visual, não visível. O sal trabalha em oculto. O sal está lá quietinho, sem ninguém perceber, ou sem ninguém ver, não é na verdade? Então ele é sentido, mas ele não é visto. Pastor, a minha vida também é assim. Eu sou um crente, assim, eu passo desapercebido por este mundo, sabe? Eu não sou uma pessoa que chama muita atenção, eu simplesmente
sou uma pessoa que faço diferença onde eu estou. Então eu sou um crente notado, eu não sou um crente que sou visto. E muitas pessoas usam inclusive a personalidade como uma desculpa para dizer que não gostam de ser vistos. Ah, pastor, eu não sou uma pessoa da frente, eu sou uma pessoa dos bastidores. Pastor, eu não sou uma pessoa que toma a iniciativa de fazer as coisas, mas quietinho ali, pouco a pouco, eu vou salgando o ambiente onde eu estou. Ok, eu posso entender esse aspecto. Se Deus tivesse dito que nós somos sal da terra e parasse, se Jesus tivesse dito apenas isso, era suficiente para entender isso. Mas, diferente do sal, ele disse que nós somos luz deste mundo. E você percebe uma diferença entre o sal e a luz. Enquanto o sal ele é percebido e sentido, a luz ela é vista. Olha a diferença. O sal foi feito para ser sentido e a luz foi feita para ser vista. E Jesus disse que o crente ao mesmo tempo é sal e luz. Não dá, por exemplo, quando nós mencionamos a primeira verdade desse texto, é que Jesus tem um lugar para nós. Jesus disse que não faz sentido iluminar, acender a vida de alguém, se depois essa pessoa for colocada debaixo de um cesto. Não há menor sentido. E se Deus faz todas as coisas com propósito, certamente você sabe que esse não seria o propósito. Não seria um propósito racional, um propósito inteligente. A candeia, ou a lâmpada no primeiro século, essa imagem mostra para você como ela funciona. A lâmpada era um recipiente cerâmico no qual se colocava azeite e pela ponta colocava um pavio. Então o azeite era pouco a pouco puxado para aquele pavio, então as casas eram iluminadas dessa forma. O azeite era caro, não era um produto que a pessoa poderia desperdiçar. Então o que acontece? Quando você acendia uma lâmpada, você colocava aquela lâmpada no ponto mais alto possível. Esse era o objetivo. Não era esconder, mas era revelar. Da mesma forma, o Senhor Jesus deixa muito claro que quando Deus nos salva, o objetivo ao nos salvar não é nos ocultar, mas é nos expor. Não é nos esconder, mas é nos revelar a este mundo. De modo que você deve sim ser sal. Em alguns momentos você vai simplesmente ser notado, simplesmente fará diferença silenciosa, mas em muitas outras ocasiões você vai ser luz. E a luz, ela é feita para ser vista. Agora, há um aspecto interessante. Eu mencionei que a luz que Deus tem um lugar para nós. Deus chamou os salvos e os espalhou. Quando você entra em lugares onde, no Oriente Médio, até hoje, quando você entra no lugar onde tem a luz, você percebe que a luz é distribuída, as lâmpadas são distribuídas numa casa de modo a otimizar, não é? De modo a aproveitar o máximo possível da sua eficácia. Da mesma forma, Deus, quando Deus nos salvou, Ele decidiu nos colocar em lugares de destaque. E com isso eu não estou dizendo que Deus quer dar a você posições gloriosas, mas eu quero que você entenda o seguinte: Deus não quer que você se oculte, Deus não quer que você se esconda. Pior coisa que pode acontecer na vida de um crente, uma das piores tragédias que um crente pode enfrentar, é ele desenvolver aquela atitude de um crente agente secreto. Um crente que transita por este mundo e as pessoas não têm a menor ideia de que ele é um luz deste mundo. Ele se contenta em ser sal. Ele fala: pastor, eu ando por aí e eu vou salgando quietinho. Mas Jesus não quer só isso. Jesus também quer a nossa exposição. Ele quer que o mundo saiba quem nós somos. Ele quer que a gente faça a diferença silenciosa. Mas Ele também quer que os discípulos sejam identificados com Ele, sejam identificados pela luz que vem dele. Ele disse: eu sou a luz do mundo, e ao tocar as nossas vidas, Ele nos enviou para brilhar. De modo que a pior coisa, como eu mencionei, que pode acontecer na vida de um crente, é uma pessoa olhar para o crente e falar o seguinte: você vai lá e testemunha, ou você um dia conta para uma pessoa na sua casa, no trabalho, na escola, você diz: olha, eu sou um crente. E a pessoa olha para você e fala:
Você, um crente? Ah, para de brincar. Não, não. E você fala, não, sério, eu sou crente. Olha, eu sou crente há muitos anos. E a pessoa começa a rir e fala assim, ah, tá bom, você é crente, eu sou o Papai Noel. Qual é a reação, qual é o sentimento que deveria surgir no coração de um crente que escuta esse tipo de coisa? Profunda tristeza. Se as pessoas olham para a sua vida, se as pessoas não têm a menor ideia de que você é um crente, ou seja, você fala, eu sou sal, eu estou fazendo diferença quietinho, mas ninguém sabe quem você é, você nunca se identifica com os valores da fé, você nunca testemunha abertamente sobre o Salvador. Deixa eu dizer para você, você não está cumprindo o propósito duplo que Deus colocou, sal e luz. Não pode ser só luz. Ah, tem gente que só quer falar, não, eu quero aparecer. E nunca faz diferença. Não, você tem que ser luz e ser sal. Deus tem um lugar para cada um de nós. E esse lugar implica em que você apareça. Minha pergunta para você nessa noite, num texto tão simples como esse é, você é um crente oculto? Seria você um servo do Senhor que procura se esconder? Seria você alguém que teve vergonha de se identificar? Seria você que está me assistindo aqui, um crente, agente secreto? Seria você alguém que seria motivo de piada, se mencionar que é um cristão? As pessoas te levariam a sério se você dissesse, olha, tem uma coisa para contar para vocês. Aliás, muitos crentes, os crentes que brilham de fato, eles nem precisariam dizer, olha, eu sou um crente. Já chama, já deve acender a luz de alerta, deve chamar sua atenção o fato de você ter que contar para alguém. Olha, eu tenho uma coisa para revelar. Como assim? Eu tenho uma coisa para revelar. Eu sou um crente. O verdadeiro cristão sequer precisaria falar isso. Nós percebemos, às vezes, nós sem a pessoa falar nada, nós notamos uma diferença. Já aconteceu com você, pode ser que na sua escola, no seu trabalho, na sua família, alguém se aproxime de você e fala assim, eu não sei dizer o que é, mas você tem alguma coisa diferente. É possível que isso aconteça. E a pessoa fica olhando e fala, eu não sei. Eu vejo a maneira como você fala, eu vejo a maneira como você se comporta aqui no trabalho, e eu não sei, mas alguma coisa, você é diferente, não sei o que, você é diferente. É claro, se a pessoa te conhece há pouco tempo, e esse impacto é positivo, a pessoa fala, não sei, olha, eu percebi em você uma atitude que eu gostei, algo bom em você. Isso é bom. Mas, se é uma pessoa que te conhece há muito tempo, e a pessoa não faz a menor noção de quem você é, ou do que você é, enquanto luz, deixa eu dizer para você que você não está cumprindo o papel para o qual Deus te chamou. Ele não iluminou a sua vida para que você ficasse escondido. Jogue a sua timidez fora. Jogue a sua vergonha fora. Peça a Deus por ajuda. Por quê? Porque Deus tem um lugar para nós. E esse lugar não é um lugar escondido, mas é um lugar manifesto. Não é um lugar oculto, mas é um lugar público. Essa é a razão porque os batismos, aquela cerimônia, não é aquela celebração, o batismo por imersão, era feito normalmente, é assim que acontece mesmo, ele é público, ele nunca é secreto. E ele era feito antigamente nos rios, nos lagos, diante de todas as pessoas, era um testemunho público de identificação entre o recém-convertido, o salvo e o seu Senhor. Por isso, é necessário que você faça dessa forma. Jesus disse que quem se envergonha dele não é digno dele. Se você negar a Jesus, se você se envergonha, espere também que um dia ele fará isso com você. Lembre-se, Deus tem um lugar para cada um de nós. E esse texto deixa muito claro isso. Não faz sentido acender a lâmpada para depois colocá-la sobre um cesto. E Jesus diz mais, pelo contrário. Ele não apenas diz que não foi o propósito de Deus não foi esconder, mas ele revela um propósito nisso e diz, ao contrário de esconder, ela é colocada num pedestal, ou seja, num lugar alto dentro da parede. Quando você entra numa casa, onde é que as lâmpadas estão?
Onde é que normalmente você encontra isso aí? As lâmpadas são colocadas no teto. Normalmente é isso. Às vezes não está no teto, mas está na parede, não é? Tem uma arandela ali. Esse é o normal. E quando ela está no teto, normalmente ela está centralizada para distribuir o máximo da sua luz. Este é o propósito de Deus ao chamar você. Ele não quer nenhum crente mais escondido. Primeira lição dessa noite, primeira verdade que você aprende nessa noite. Deus tem propósito para os seus servos. E eu disse que nós veríamos 3 propósitos. O primeiro propósito que você entende é que Deus, ao te salvar, tem um lugar para você. Um lugar público, um lugar onde você apareça. Faça a diferença, seja percebido como sal, mas também brilhe e apareça pelo poder de Deus para testemunhar das coisas que Ele fez. E assim você vai estar atingindo esse propósito de estar no lugar que Deus separou para você. Um lugar não escondido, mas um lugar de destaque. Há uma segunda verdade nesse texto que precisa ficar muito clara para você. O primeiro propósito é que Deus tem um lugar. O segundo propósito dessa noite é esse. Deus tem um trabalho para todos nós. Deus tem um trabalho para todos nós. Se por um lado Deus tem um lugar que não é escondido, Deus, o texto fala que não é escondido, mas é num lugar alto, Ele também agora revela qual é o nosso trabalho. E o texto diz o seguinte, de onde, versículo 5, Mateus 5,15 diz, é colocado no alto pedestal, versículo, e termina dizendo, de onde ilumina todos os que estão na casa. Esse é o trabalho que Deus tem para nós. Se o propósito dele é colocar a gente em um lugar, o segundo, depois de ter nos colocado nesse lugar alto, não escondido, mas um lugar alto, o nosso propósito é iluminar todos os que estão na casa. Nós sabemos que a figura que é usada aqui como casa refere-se ao mundo. Nós já vimos, não é, no texto semana passada que diz, vocês são sal da terra e luz deste mundo. Então ele usa essas 3 imagens, terra, mundo e casa. Mas todas as 3 se referem a todo esse planeta, não importa o lugar onde você esteja. Deus tem um trabalho para você. Qual é o trabalho do cristão? O trabalho do cristão é iluminar o lugar onde ele está. Pode parecer uma coisa muito simples. A luz não foi iluminada para chamar a atenção para si mesmo. Veja, não me lembro qual foi o autor, qual foi o escritor. Lembro de ter lido um escritor que disse o seguinte: eu não acredito que o sol existe. Veja, olha só. Eu não sei, eu não acredito que o sol existe porque eu o vejo. Olha o que esse escritor falou, que bonito. Eu não acredito no sol porque eu o vejo, mas acredito na existência do sol porque por meio dele eu vejo todas as coisas à minha volta. Olha que lindo isso. Eu não preciso olhar para o sol para saber que ele existe. Eu sei que ele existe porque quando eu abro a janela da minha casa, eu posso ver as árvores, eu posso ver as flores, os pássaros. Por que eu vejo isso? Porque o sol existe. Deus, quando iluminou a sua vida, eu disse que Ele tinha um lugar e agora Ele tem também um trabalho para você. Ele quer que você ilumine o lugar onde você está. E o que é iluminar o lugar que você está? Quando você entra numa casa, você vai perceber que tem lâmpadas ali no teto. Mas você não anda dentro da casa olhando para as lâmpadas. Anda? Você não acharia estranho uma pessoa entrar na casa e andar pelos cômodos olhando para a lâmpada? Se ela olhar para a lâmpada, mesmo acesa, o que vai acontecer? Se ela ficar olhando para aquela luz, ela vai tropeçar. Se ela ficar olhando para aquela lâmpada, ela vai ter o olho, não é? O olhar, a visão ofuscada. Então, qual é o trabalho da lâmpada? Não é atrair a atenção para si, mas é permitir com que a pessoa possa transitar num ambiente de forma segura, possa encontrar o caminho para entrar, para sair, possa identificar perigos, possa identificar caminhos, rotas, oportunidades. Essa é a função da luz. Quando Deus salvou a sua vida, quando Deus nos salvou como crentes e nos colocou em certos lugares,
Deus quer que nós possamos agir como o sol, que ilumina este mundo. Se você sair durante o dia e olhar para o sol, você não faz isso. Incomoda, inclusive quando você olha para o sol, as pessoas colocam óculos escuros, elas abaixam o quebra-sol do carro, elas não querem, o sol machuca os olhos. E olha que o poder do sol, o sol não foi feito para que você ficasse observando ele, foi feito para iluminar. E diante de nós, todos os dias, Deus coloca essa forte ilustração. Da mesma forma, eu e você não devemos chamar a atenção para nós. Há muitos crentes que falam, pastor, eu gosto desse texto de ser luz, eu gosto de ser uma estrelinha de Jesus, eu gosto de brilhar, eu gosto de receber o aplauso das pessoas, eu quero que as pessoas olhem para mim e elas percebam como eu sou importante, como eu faço coisas para Deus, quantas coisas eu faço, eu quero que elas percebam a glória dessa lâmpada. Isso está errado. Deus acendeu a sua vida. Deus fez isso, deu um lugar para você, acendeu, não para te esconder, para te colocar no lugar alto. E quando colocou no lugar alto, deu um trabalho. E o trabalho é ilumine o caminho, a vida das pessoas que têm contato com você. Tem cumprido esse propósito? Quando você está perto de alguém, nas suas palavras, nos seus conselhos, a luz, as pessoas têm encontrado na sua vida, no brilhar do testemunho cristão, escape de tropeços? Quantas pessoas estão à sua volta, às vezes são até dependentes de você, e pelo fato de você não brilhar, tropeçam. Quantos pais cristãos, deixa eu falar com os homens que estão me assistindo nessa noite, quantos homens dentro da sua casa não brilham? E por que não brilham? Mesmo a esposa e até mesmo filhos que são salvos tropeçam, se machucam, porque o pai não está cumprindo o trabalho que Deus deu para ele. O trabalho de muitas vezes iluminar o caminho dos seus filhos, guiá-los neste mundo difícil. E eu não estou falando aqui agora de guiá-los apenas à salvação, isso é parte do trabalho, mas Deus chama, Deus vai trabalhar para que essas pessoas sejam salvas no tempo dela. Mas existe um aspecto no qual você brilha e você ilumina o caminho simplesmente trazendo proteção, trazendo segurança, trazendo direção. Tudo isso faz parte do brilhar. E quantos homens estão debaixo, dentro da sua masculinidade, da sua liderança como marido, estão debaixo de cestos. Estão brilhando porque ninguém pode apagar a luz, lembra que Deus iluminou, mas estão escondidos. E Satanás tem trabalhado exatamente para isso, para que você não ilumine e aí os seus filhos tropeçam. Pais, aonde estão as palavras de sabedoria? Você mencionando aqui especificamente os homens, aonde está ou quando você senta com seus filhos, você tem orientado eles na direção acadêmica, como eles devem se portar? Você senta com eles para tratar sobre questões sentimentais, sobre como escolher um relacionamento, qual é a hora certa de ter esse tipo de relacionamento? Você orienta ele a respeito os seus filhos a respeito de amizades? Você diz não quando precisa? Você encoraja quando é necessário? Essa é a função da luz. Uma das funções da luz é brilhar. Brilhar para a salvação e brilhar para a função que Deus te colocou. Talvez você, esposa, esteja me assistindo aqui e você não sabe o que é isso. Você não sabe brilhar. É preciso que você ache o seu papel dentro da sua casa, de auxiliadora idônea, de mãe, de esposa, e cumpra o seu papel. Cumpra o seu papel com toda a reverência, com todo o zelo, apontando caminhos junto com seu marido. Às vezes, deixa eu dizer para você, a Bíblia mostra isso. É necessário que você brilhe para ajudar o seu marido. Às vezes vai ser no brilho de uma palavra sua, no brilho de uma postura sua, que o seu marido vai se livrar de tropeços. Porque como auxiliadora idônea, você pode falar, olha, querido, amor, eu acho que esse não é o melhor caminho. Eu tenho a impressão que essa escolha não seria a melhor. O que você acha? A decisão vai ser do marido, mas uma esposa que brilha, uma companheira que sabe iluminar o caminho do marido, não ofuscar o olho dele, mas
apontar um caminho seguro. Veja, é o seu papel. Mas quantas esposas se omitem? Quantas esposas se escondem? Parece que não encontram equilíbrio. Ou estão escondidas, ou estão ofuscando, colocando luz que fere os olhos do seu companheiro que Deus colocou na vida como marido. Filhos, quantos irmãos não conseguem brilhar? Você, numa família aí onde tem mais irmãos, às vezes um irmão mais velho não sabe brilhar para iluminar os outros. Onde está o seu cristianismo? É necessário que você entenda que Deus tem um trabalho para você. Deus quer que você brilhe e que as pessoas ao seu lado, ao seu redor, encontrem segurança ao ver na sua vida o poder de Deus e o testemunho cristão, que essas pessoas andem em segurança. E a minha pergunta para você é você alguém assim? Eu falei dentro do contexto de família, deixa eu dar apenas mais um exemplo. É você alguém na vida profissional? É você na vida acadêmica alguém que está brilhando? Talvez você cristão na sala de aula, talvez você cristão no trabalho. Hajam pessoas à sua volta que estão tropeçando. Quantas vezes alunos na sala de aula estão tropeçando porque os crentes que estão ali não brilham, crentes com péssimo testemunho, crentes com a vida suja. As pessoas tropeçam. E de quem é a culpa? A culpa é de Deus que iluminou sua vida? Não. A culpa é sua que está debaixo de um cesto, ou então está coberto por alguma coisa que impede com que a luz realmente cumpra o papel dela. Você consegue entender? Quando Deus salvou o crente, quando Deus chamou alguém das trevas, a Bíblia diz que Deus tem propósitos. Vimos 2 propósitos nessa noite. O primeiro propósito é que Deus tem para você um lugar não escondido, um lugar de destaque, para que você cumpra o segundo propósito, que é que Deus tem uma tarefa colocada no lugar onde Deus te colocou, colocado lá. Você precisa brilhar, você precisa iluminar. Esse é o seu papel. A luz não foi feita tanto para ser vista, embora ela também é vista, mas a luz serve para que o ambiente à sua volta seja percebido. Guie as pessoas para a salvação, aponte o caminho certo, brilhe a luz de Cristo e o mundo que andar à sua volta vai andar seguro. O próprio Jesus, quando esteve nesse mundo, identificou esse papel muito claramente, dizendo para os seus discípulos: eu sou a luz. Enquanto a luz está aqui, vamos andar, vamos fazer as coisas relacionadas à luz. Por quê? Porque vem dias de trevas. E ele disse: enquanto eu andei aqui com os discípulos, eu os guardei de tropeçar. Os discípulos andavam com o Senhor Jesus, andavam seguro. Jesus dizia: vamos por aqui, ou não vamos por ali. Vamos fazer isso, não vamos fazer aquilo. O Senhor Jesus protegia, dirigia, tudo isso relacionado a quem Ele era. Guiou a salvação, mas guiou todas as demais áreas. Você, da mesma forma, precisa cumprir o seu papel. Se você é um crente, brilhe. Terceiro aspecto desse texto é que nós vamos ver aqui o último propósito relacionado, então, à vida de um crente que foi salvo. O texto diz assim no versículo 16: da mesma forma, as suas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem o seu Pai que está no céu. Veja, nós vamos agora por um último aspecto muito claro nesse texto. Deus tem um lugar para nós, não escondido, em destaque. 2, ao nos colocar nesse lugar, Ele quer que você cumpra o seu trabalho, brilhar. Em terceiro e último lugar, nós vamos dizer que Deus tem um alvo, Deus tem um objetivo para a sua vida, para a vida daqueles que foram salvos. Qual é o alvo que Deus tem para nós? O alvo dele é que por meio da sua vida, Ele, preste atenção nisso, o alvo dele é que por meio da sua vida, do brilhar da sua vida, Ele, Deus, seja glorificado. Meus irmãos,
Esse é um aspecto muito importante que as pessoas se esquecem. Como eu disse, o crente não brilha para si mesmo, o crente não deve chamar atenção para si, mas a maneira como ele vive define se ele atinge esse alvo superior, supremo, de levar Deus a ser glorificado. Não é chamar atenção para si. Quando você vê a glória do sol, você não bate palma para o sol, você não diz, nossa, que sol maravilhoso, mas você olha para o sol e diz, que glorioso é o Deus que fez o sol. Quando você vê um relâmpago, você não fica admirado com o estrondo daquele relâmpago, com o brilho daquele relâmpago, mas você olha e fala assim, que glorioso é o Deus, é o ser que fez esse relâmpago. Meus irmãos, é sempre assim, em qualquer lugar, se você olhar o poder de um vulcão, você olhar a força do mar, todas as coisas têm o propósito de glorificar a Deus por sua existência. Não poderia ser diferente com os crentes. Só que dessa maneira, de maneira muito clara nesse texto, ele menciona que as nossas obras. E agora ele vai trazer um aspecto novo aqui, ele diz que as nossas obras deveriam brilhar. Nós deveríamos, por meio daquilo que nós fazemos. Então veja, se até agora você não conseguiu pegar a correlação entre sal e luz, aqui você percebe isso. O sal é percebido, sentido, a luz ela é vista e ajuda também as pessoas a enxergarem. E por fim, ele manifesta que aqui a questão não é uma questão só de discurso, é uma questão de prática. Jesus fala, as obras de vocês, aquilo que vocês fazem, o dia a dia, o cotidiano de vocês, deve glorificar. As pessoas devem ver o que vocês estão fazendo, a maneira como vocês vivem. E ao observar a maneira como vocês vivem, elas devem glorificar a Deus. Talvez você pergunte, mas eu sempre vejo na Bíblia pessoas que vivem de maneira honrada, que fazem o que Deus quer, e elas não recebem a glória deste mundo. Elas não recebem o aplauso desse mundo. Pelo contrário, muitas vezes as pessoas veem as nossas boas obras e elas nos perseguem, elas nos odeiam. Pastor, como pode? Talvez você esteja dizendo, eu aqui no meu contexto de vida, eu brilho o máximo possível na minha casa, mas quanto mais eu brilho, mais problemas eu tenho com a minha esposa. Talvez você tenha um lar dividido em que um dos cônjuges não é crente. Talvez você diga, aqui no meu trabalho, quanto mais eu brilho, mais sou perseguido pelo meu chefe, mais sou odiado. Talvez você, aluno, diga, quanto mais eu me esforço para testemunhar, para fazer boas obras, deixa eu mencionar aqui rapidamente, boas obras, está falando aqui, pode incluir essas coisas, mas o alvo parece-me que não é isso aqui. Não é sair na rua dar sopão, não é dar esmola para o mendigo, não é disso, não é esse tipo de coisa que as pessoas fazem sob o pretexto de com isso ganhar salvação. Ele está falando de coisas que as pessoas praticam porque já são salvas. Ele está falando de obras nas quais Deus preparou de antemão. Em Efésios capítulo 2, versículo 10, Efésios 2, 10, Paulo diz assim que nós, eu e você, os salvos, somos feitura dele, somos o poema dele. Olha, e ele diz mais, nós somos feitos, somos chamados por Deus para realizar, para andar nas boas obras. E o texto lá em Efésios diz, boas obras as quais ele preparou de antemão para que nós andássemos. Deus tem coisas boas, Deus tem obras louváveis para que você realize e traga a glória a Ele. E não imagino aqui, embora possa ser até um pedacinho muito pequeno dentro desse contexto aqui, que é disso que ele está falando. Cortar cabelo de gente que está na rua, dar sopa, visitar, ir no orfanato. Parece-me que o objetivo das boas obras as quais ele de antemão preparou estão relacionadas a outras coisas que eu vou mostrar para você. Mas antes de eu mostrar essas boas obras, eu quero dizer para você que há um conflito aqui realmente. Como eu disse, muitas pessoas fazem, brilham, cumprem o seu papel e ainda assim são perseguidas. Então, como harmonizar isso? A pessoa brilha, ela faz o que Deus pediu e os homens odeiam e perseguem. Como eu harmonizo isso? Se Jesus falou que as pessoas veriam as boas obras e iam glorificar. Você fala, eu faço boas obras, em vez de glorificar Deus, as pessoas me odeiam e até zombam de Deus. Mas quero dizer para você
que a Bíblia diz que um dia, preste atenção, as suas boas obras, aquilo que você faz, que Deus preparou, nós vamos ver algumas das coisas que Ele preparou para que você fizesse, quando você vive dessa maneira, se os homens não glorificam hoje, saiba que há um dia em que eles vão glorificar a Deus por aquilo que através de você foi realizado. Veja, não tem outra saída. Algumas pessoas glorificam a Deus aqui, outras pessoas vão glorificar no futuro. Algumas pessoas adoram a Jesus hoje também. Aqueles que não fazem isso, que não reconhecem quem Ele é, não se curvam a Ele, Paulo diz assim, que um dia todo joelho se dobrará. Todos, até os inimigos, todos se dobrarão. E toda língua, olha que interessante, toda língua confessará. Confessará o quê? Que Jesus Cristo é o Senhor. E aí como é que ele termina? Para a glória de Deus o Pai. Um dia nessa história, um dia na história, bons e maus vão se curvar. Eu vou estar lá naquele dia, e todo crente estará lá também. Eu vou me curvar como um súdito, e vou confessar com prazer. Já confesso hoje, eu vou confessar com alegria naquele dia. Jesus Cristo é o meu Senhor, Ele é o Senhor. Mas haverão inimigos prostrados, não voluntariamente, prostrados porque foram obrigados a se curvar. E eles também confessarão, eles também admitirão, Jesus é o Senhor. E Deus será glorificado nos salvos e nos perdidos. Olha o que Pedro, 1 de Pedro, capítulo 2, menciona. 1 de Pedro 2,11 diz assim, amados, eu os advirto como peregrinos e estrangeiros que são, a manter distância dos desejos carnais que lutam contra a alma. Ele menciona que todo crente ele é um peregrino. Nós estamos transitando por esse mundo, não se esqueça, a nossa pátria não é aqui. Enquanto nós andamos por aqui, Pedro fala, por favor, se afastem dos desejos carnais, se afastem das coisas erradas. Por quê? Ele continua dizendo, e procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem. Olha aí, agora ele vai falar de boas obras. Procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem. Assim, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, verão seu comportamento correto e darão glória a Deus. Quando? Preste atenção. Pedro diz, essas pessoas que não gostam de você porque você brilha a luz de Cristo, um dia elas vão glorificar a Deus. E o texto termina dizendo para nós quando isso vai acontecer. Quando Ele julgar o mundo. Há um dia na história em que Deus vai punir este mundo. E naquele dia, se você brilhou, se você fez o seu papel e ainda fazendo o seu papel foi odiado pelas pessoas, saiba que as pessoas não estão glorificando a Deus hoje pelo que você faz. Mas um dia, a Bíblia chama de dia da visitação, quando Deus vier a este mundo, quando o Senhor Jesus retornar a este mundo, com os seus santos anjos, com a igreja, derramando os juízos que Ele profetiza, que Ele nos contou lá em Apocalipse, o livro de Apocalipse, a Bíblia diz que o mundo vai glorificar a Deus naquele dia. É assim que você deve entender. Brilhe. Mas como é então? Quais são, afinal de contas, pastor, as boas obras, já que eu tenho que viver? Pedro continua dizendo no versículo 13 e 14. Olha uma boa obra aí, não é dar sopa, não é cortar cabelo. Olha o que ele fala. Por causa do Senhor, submetam-se a todas as autoridades humanas, seja o rei como a autoridade máxima, sejam os oficiais nomeados e enviados por ele para castigar os que fazem o mal e honrar os que fazem o bem. Uma das boas obras que Deus quer para a sua vida, como um salvo, é que você viva debaixo das autoridades que ele constituiu. Nós estamos vivendo no Brasil um tempo de polarização política. Independente de quem você votou, se você concorda ou não com esse ou com aquela pessoa, deixa eu dizer para você que uma das boas obras que o crente tem que fazer é honrar as autoridades que Deus colocou no poder. Sejam elas as mais elevadas ou as menores. Isso passa por alunos honrarem os professores,
quer que as pessoas olhem para a sua vida, você que é aluno, quer que a pessoa olhe para a sua vida e glorifique a Deus pelo testemunho que você dá, submeta-se à autoridade do seu professor, demonstre ao diretor, à diretora da sua escola, o brilho do Evangelho. Faça isso e a pessoa vai olhar para a sua vida e vai glorificar a Deus. Submeta-se aos prefeitos, governadores e assim por diante, a toda a autoridade, aos que forem investidos de poder por Deus. E se esses homens mandarem fazer uma coisa errada, aí você pode desobedecer, a Bíblia permite. Mas se eles mandarem fazer uma coisa que simplesmente você não concorda, por opção sua, lamento muito. A Bíblia diz que eu e você devemos nos submeter. Eu digo a você, há muitas coisas que acontecem no governo que nós estamos na atualidade, das quais eu discordo. E o que eu faço se eu discordo? Vou descumprir? Há leis, há impostos que são cobrados dos quais eu acho que são errados. Há coisas acontecendo que são totalmente erradas. Então o que eu faço? Eu me submeto à orientação de Deus. Eu me submeto aos líderes que Ele colocou. Reprovo os erros que eles fazem, mas eu me submeto. E assim as suas boas obras brilham diante de Deus. É assim que Deus quer. Olha outro texto que ele menciona. 1 de Pedro 2,17 diz, tratem com todo respeito, tratem todos com respeito e amem seus irmãos em Cristo. Temam a Deus e respeitem o Rei. Olha outra boa obra para você andar, trate todos com respeito. Quantas vezes as pessoas perdem essa noção, não importa se você é poderoso ou se você é uma pessoa muito simples. Trate todas as pessoas com respeito e as pessoas vão glorificar a Deus quando se encontrarem com você, quando perceberem a maneira gentil, com a maneira cordial e educada como você vive, como você brilha. Nós podemos fazer, essas são as coisas, são obras nas quais Deus quer que nós caminhemos. É você alguém assim? Trata todos com respeito, não importando a quem seja a pessoa, ou você só trata os importantes com respeito e os subalternos, alguém que está abaixo de você, você despreza. As pessoas não vão glorificar a Deus. Deus tem que ser glorificado na sua vida pelo poderoso e pelo simples. É assim, tratando todos com respeito. Outro texto, versículo 18 de 1 Pedro, capítulo 2, diz: vocês escravos, submetam-se ao seu Senhor com todo respeito. Façam o que Ele mandar, não apenas se for bondoso e amável, mas até mesmo se Ele for cruel. Preste atenção. Pastor, a gente não está no contexto de escravidão. Deixa eu dizer para você que eu posso fazer uma aplicação muito simples aqui sobre empregados. Você precisa se submeter ao seu patrão com todo respeito. Você tem que trabalhar dando um bom exemplo. E a Bíblia diz que você não deve se submeter só ao patrão que é legal, ao patrão que é justo no pagamento do salário, que retribui adequadamente o que você merece, mas mesmo aquele patrão que às vezes engana você, promete uma coisa e não cumpre. Aquele homem que é desonesto, aquela mulher que mentiu para você, que explora você, que sempre está passando a perna em você, sempre tirando vantagem de você. Pedro diz, continue a fazer o que é certo, mesmo diante de pessoas más. E assim essas pessoas agora, ou no dia em que Cristo voltar, vão glorificar a Deus por meio da sua vida, por meio do brilho das suas obras. Porque que coisa gloriosa, que obra maravilhosa, você se submeter voluntariamente a alguém que explora você. Se você pode mudar de emprego e ir para outro lugar, ok. Os escravos na época não podiam, nós podemos mudar. Mas se não há opção para você, você tem que permanecer onde você está, no seu trabalho. Se você é explorado, saiba que Deus sabe o que você está fazendo. Haja, brilhe nessa situação. E as pessoas um dia, ou aqui mesmo, vão glorificar a Deus. 1 de Pedro 2,19, ele diz, porque Deus se agrada de vocês quando, conscientes da vontade dele, que nós mencionamos agora, suportam com paciência o tratamento o quê? Injusto. Deus é glorificado quando você suporta ser tratado injustamente. E mesmo assim, brilha a luz do Evangelho no meio onde você está. Que coisa maravilhosa, nós poderíamos andar por tantos outros textos. O horário não me permite. Efésios capítulo 4, versículo 1 e 2, ele vai mencionar assim, suplicando-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Sejam humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros. Uma das maneiras de você brilhar é brilhar inclusive entre os seus irmãos da igreja.
A Bíblia diz que nós devemos nos esforçar ardentemente para suportar uns aos outros. É difícil a vida em comunidade, é claro que é difícil. É um desafio. Vida familiar, vida em comunidade é um desafio. Mas quer brilhar a luz de Cristo? Quer que as pessoas até da igreja glorifiquem a Deus? Quando Jesus fala que os homens vejam as nossas boas obras, eu imagino que ele esteja falando dos homens de fora da igreja. Mas que bom, que coisa maravilhosa quando dentro da igreja as pessoas glorificam a Deus pela sua vida. Será que entre nós? Será que na igreja onde você participa, as pessoas quando oram a Deus, elas glorificam a Deus pela sua vida? Quando elas vão lá orar, elas dizem, Senhor, eu quero louvar, eu quero te agradecer pela vida dessa irmã, que tem sido uma bênção para mim. Será que alguém faz isso em relação à sua vida? Será que há alguém que ora dizendo assim, Senhor, eu quero te agradecer pela vida desse jovem, dessa jovem, eu quero te louvar, olha a maneira, eu quero te louvar pelo trabalho que ela tem desempenhado aqui na igreja, pelo trabalho que ele faz. Você jovem, você acha que tem alguém glorificando a Deus pela sua vida dentro da igreja? Você, minha irmã, você, meu irmão. Pessoas glorificam a Deus? Porque se dentro da igreja ninguém glorifica a Deus pela sua vida, por que esperar que fora o farão? Talvez você seja o maior empecilho para que pessoas da sua família, para que os seus vizinhos conheçam o Salvador. Talvez as suas obras são tão terríveis, a sua língua é tão afiada, o seu coração é tão duro, a sua atitude é tão feia, que dentro da sua casa, marido, esposa, filhos, pais, não conseguem glorificar a Deus de forma nenhuma. Pelo contrário, elas blasfemam de Deus, dizendo assim, se isso é ser cristão, eu não quero isso para a minha vida. Olha, isso é cristianismo? Isso que eu estou vendo na vida da minha mãe é cristianismo? Eu não quero. Isso que eu estou vendo na vida do meu pai, isso é Deus trabalhando na vida dele? Não quero na minha vida. Os seus pais são incrédulos, olham para você que é filho convertido, eles olham e falam assim, é isso que Deus ensina? Esse tipo de atitude para comigo, esse respeito que Deus espera, que Deus manda você ter para mim? Eu não quero esse Deus. Brilhe, porque se você brilhar, as pessoas do mundo vão glorificar a Deus pela sua vida. Vimos a verdade central, que Deus tem propósito para a vida dos seus servos. Vimos 3 propósitos. O primeiro propósito é que Deus tem um lugar para você. Não é escondido, mas é em destaque, é que apareça. Não é oculto. É preciso que você se identifique e se revele como crente, que você brilhe. Em segundo lugar, Deus tem para você um trabalho. Deus quer que você ilumine, ajudando as pessoas a encontrar a salvação. E enquanto não encontra a salvação, que elas andem em segurança, tenham direção através da sua vida. Em terceiro lugar, o alvo dele é que você brilhe para que ele seja glorificado. Ninguém deve olhar para a sua vida e aplaudir você. As pessoas devem olhar para a sua vida e aplaudir aquele que iluminou a sua vida. E se você agir assim, então você terá atingido o propósito para o qual Deus te salvou. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. É você assim? Espero que você possa responder sinceramente. E se não for, espero que você se humilhe e ore, Senhor, me transforma. Não estou atingindo aquilo para o qual o Senhor me salvou. Quero orar com você. Baixe sua cabeça um instante. Vamos pedir a Deus para que Ele nos ajude. Senhor, ao longo dessas semanas nós temos observado textos que não são textos de grande complexidade, com grandes desafios para a interpretação, mas certamente são textos de difícil aplicação. Alguns irmãos são sal sem sabor. São pessoas salvas que não fazem nenhuma diferença. Não são percebidos, não são sentidos, não preservam, não conservam, pelo contrário, são inúteis, são algo que deveria ser lançado fora. Outros crentes se contentam em ser iluminados pelo teu poder, mas se escondem, Senhor. Dizem que são tímidos, dizem que têm vergonha. Eles não têm vergonha de fazer muitas coisas, mas testemunhar, viver a vida cristã, identificando-se com o Salvador, muitos têm vergonha. Muitos têm o cristianismo, Senhor,
que estão debaixo de cesto e não atingem o propósito para o qual o Senhor chamou. Não iluminam vidas, pessoas à sua volta não percebem, não têm a menor noção de que eles são crentes. Homens e mulheres que envergonham o Evangelho com suas atitudes, e com isso, Senhor, eles simplesmente, em vez de trazer glória ao Teu nome, trazem afronta, trazem zombaria ao Teu nome. Artistas da televisão zombam dos crentes, porque muitos crentes dão motivo para isso. Muitas denominações, muitas posturas cristãs das denominações mundo afora são motivo de chacota, de piada, porque não brilham a luz que o Senhor quer. Tem misericórdia de nós, Deus. Cada um de nós precisa rever os seus conceitos. Cada um de nós precisa encontrar em Ti a resposta para essa pergunta. Sou ou não sal da terra e luz do mundo? Nos ajuda, Senhor. Nós queremos brilhar. Nós queremos fazer diferença onde nós estamos. Nós queremos realmente que o Senhor nos use. Perdoa os nossos pecados. Desperta cada pai, cada mãe, cada filho. Cada um de nós precisa realmente despertar para atender o que esse versículo está pedindo. Toda a glória seja dada ao Teu nome. Nós assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Espero que você seja sal da terra e luz deste mundo. Nós estamos terminando a mensagem dessa noite. Quero convidar você a se inscrever nos canais, nas mídias da nossa igreja, para que você possa receber toda a programação sem perder nenhuma, não ficar fora de nenhum dos cultos. Terça-feira, às 20 horas, nós temos culto no Facebook. Quinta-feira, às 20 horas, nós temos noite de louvor e adoração. Venha cantar conosco. E aos domingos 18h30, domingo 18h30, nós temos aqui o culto no YouTube. Deus te abençoe. Se você é um crente, e somente se você é um crente, ajude a sustentar esse trabalho. Os trabalhos que levam à verdade precisam de sustento. E Deus sabe, nós não estamos oferecendo nenhuma troca, não estamos barganhando nada, nós simplesmente estamos dizendo para você que você pode ajudar, que você pode fazer diferença, sendo sal da terra e luz do mundo dessa forma também. Vamos cantar essa última canção, que Deus te abençoe, fique na graça do Senhor, nos vemos em breve. Abençoe
Estamos terminando o culto online da Igreja Batista Redenção de Bragança Paulista. Desejamos a todos uma excelente semana. Lembrem-se do que Jesus disse em Apocalipse 22, verso 11. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. Mas o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Amém.